Então, era para eu falar do estado da arte dos instrumentos de medida e de avaliação de desfecho de dor. E aí, eu comecei a palestra falando, olha, todo mundo sabe quem é essa pessoa, né? Steve Jobs é uma pessoa que entrou para a história porque ele conseguiu, através da obstinação dele, criar produtos que tinham elevada tecnologia para o momento, que eram disruptivos do ponto de vista tecnológico, mas que tinham uma interface de usuário muito interessante. Fácil, né? A ponto da gente ter pessoas que só usam o Apple, porque acreditam que ele é melhor e mais potente como ferramenta de utilização. E aí, quando a gente olha a história do Steve, nem sempre as pessoas têm clareza a respeito de como foi essa história dele dentro da empresa, a ponto dele chegar a ter esses equipamentos que hoje a gente usa e conhece tanto. E essa história está contada nesse livro, que é um livro, o Lunáticos, ele fala a respeito de como que ideias inovadoras transformam o mundo. E mais do que isso, como que a gente consegue, dentro de empresas, de empreendimentos, criar uma situação que nesse livro é chamada de equilíbrio dinâmico. É uma forma de explicar como essas empresas chegaram a conseguir ter alta tecnologia com usuários satisfeitos, com um produto que se vende. A situação de equilíbrio dinâmico, ela reúne da mesma empresa, ou seja, da mesma substância, grupos que estão trabalhando em fases diferentes da concepção das coisas. Então, o equilíbrio dinâmico, na termodinâmica, ele é conhecido como essa situação limite em que você tem, por exemplo, água e gelo convivendo no mesmo ambiente, sem que uma esteja interferindo diretamente na outra, no sentido de que a água não está lá derretendo o gelo está preservado dentro da estrutura líquida. E essa situação, ela deveria ser a situação que a gente almeja dentro dessas estruturas de empresa, quando a gente está com uma equipe de pesquisa e uma equipe de venda de produto. Para dizer, né, da coisa de que uma empresa, uma indústria, a gente trabalha ao mesmo tempo com projetos de desenvolvimento de coisas absolutamente convencionais e também de coisas inovadoras. E quem tem que usar isso ou promover isso para o usuário também vai usar de estratégias convencionais e inovadoras. E a gente sabe, por exemplo, que a Apple tem uma estratégia super diferenciada de conquistar usuários através do desejo das pessoas de terem esses equipamentos Apple. E antes do Steve ser o cara queridão, fofo, né, bem-sucedido, que comprou a Pixar e era um querido pelos funcionários dele, ele teve uma fase terrível em que ele não era muito hábil para criar dentro da empresa dele essa situação de equilíbrio dinâmico. Para quem não sabe, esse cara que é o outro Steve da Apple, eles brigaram, né? E ele deixou a Apple, porque o Steve Jobs tinha uma conduta de valorização extrema da parte de pesquisa e não conseguia encarar bem as recomendações, as divergências que tinha com quem via o produto como do ponto de vista do usuário e do vendedor daqueles computadores. Eu estou falando isso porque quando a gente fala de pesquisa e implementação, quando a gente fala de criar ferramentas, validar ferramentas, instrumentos de medida para construtos complexos, validar isso, tornar isso útil para o clínico, a gente está falando de uma situação em que a gente normalmente não está pensando em como essas pessoas vão utilizar essas medidas para tomar decisão clínica e acompanhar pacientes. Então, a gente vive numa situação de desequilíbrio dinâmico, em geral. E aí não adianta vir aqui falar de propriedades psicométricas de ferramentas que não são aplicáveis na vida clínica.
que servem só para pesquisa, mas não servem para tomada de decisão. Então, eu foquei a minha apresentação nas questões de translação, pesquisa translacional e implementação dessas ferramentas de avaliação de dor, tá? Porque, por exemplo, nós na pesquisa, a gente está muito preocupado em criar ferramentas que definitivamente avaliam bem o construto. E aí, a ferramenta de avaliação de escala de faces da Mônica, ela é fofa, as crianças adoram, mas, de fato, do ponto de vista de construto, ela está equivocada, porque as crianças que não têm dor não necessariamente estão felizes ou estão tristes. E essa escala feia, que muito clínico às vezes acha, né, esquisito, prefere escalas de rosto redondinho, tipo emoji, não sei o quê, essa escala é uma escala muito mais adequada ao construto de dor, ela traz uma face neutra, ela traz uma face de expressão de sofrimento que não é necessariamente tristeza, ela não é um homem, ela não é uma mulher, então ela é muito mais adequada, mas nem sempre o clínico olha para ela e acha ela mais interessante para usar. E a gente na pesquisa também, por exemplo, está muito preocupado com a questão do registro das pessoas que não podem se valer do padrão ouro de medida de dor, que é o autorrelato. A gente tem situações em que o paciente não pode relatar e a gente tem a preocupação de encontrar medidas fisiológicas bem medidas, significativas, como... E aqui há muita possibilidade de avanço tecnológico, como é, por exemplo, ter um dispositivo desse que registra, guarda a frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, questão de constância da pele, que uma mãe pode usar para monitorar o bem-estar de um bebê, mas um clínico pode ter esse dado também para acompanhar estados dolorosos de recém-nascido, por exemplo. Então, aqui há muita inovação para ser feita, mas ela tem que ter uma cara que serve ao clínico. Outra coisa que na pesquisa a gente está muito preocupado é o quanto que é importante avaliar a dor. Então, esse estudo, ele mostra que mesmo em situações de dor aguda, na emergência, quando o médico não tem a escala numérica de dor do paciente, ele prescreve uma quantidade menor de medicamento do que quando ele consegue visualizar a intensidade de dor relatada pelo paciente. Só que só isso não é assim, definitivo. Então, por exemplo, será que aumentar a prescrição de fármacos é também seguro? Nós, na pesquisa, a gente fica preocupado com isso. Então, em 2001, quando foi instituído nos Estados Unidos o sistema de acreditação de hospitais, definindo que dor deveria ser avaliada e que exigia tratamentos muito bem definidos, os hospitais passaram a utilizar a escala numérica de dor para guiar os tratamentos. Esse é um estudo de um serviço de oncologia, tá? E embora ter implementado o uso da escala numérica tenha aumentado a satisfação dos pacientes, a percepção do paciente de que ele estava sendo bem monitorado, bem acompanhado, e tenha aumentado a prescrição de opioides, a gente teve o dobro das reações adversas decorrentes também do maior uso desses medicamentos. Então, é ideal a gente falar para o clínico, a gente demonstrar para os clínicos que só uma avaliação unidimensional de dor, como é só avaliar intensidade, por mais fidedigno, por mais propriedades clinimétricas estabelecidas, também não é só isso, não se trata só disso na vida real. Então, não basta medir só a intensidade de dor. E essa é uma coisa importante que os clínicos precisam saber. Uma coisa que a gente tem valorizado muito, não só dentro da pesquisa, mas também agora os modelos de financiamento da saúde baseada em valor vão valorizar isso, são as medidas de desfecho relatadas pelo paciente, ou os resultados relatados pelo paciente, e a gente tem dois conjuntos principais, que são as medidas de experiência e satisfação, né? O que eu passei durante esse cuidado, como eu fui cuidado, se eu gostei ou não disso, e as medidas de relato com relação àquilo que aconteceu
em termos de melhora de qualidade de vida, de sintoma, funcionalidade, ou seja, como o paciente se sentiu ao receber esse tratamento, que são as PRONs. Nós, na clínica, vamos usar PRONs e também aquelas medidas mais objetivas de resultado clínico, como, por exemplo, força, DM, para compor a nossa ideia do que é que está acontecendo com esse paciente, para avaliar o quão bem ele está ficando diante das terapias ou da evolução natural da doença. Então, no mundo ideal, a gente não fala de medida de avaliação de dor exclusivamente, a gente está falando de PRON, a gente está falando de relato de paciente em outras dimensões que não só intensidade de dor. E esses PRONs, eles seriam preenchidos pelos pacientes de forma eletrônica, antes da consulta, depois da consulta. Isso deveria ir para uma base de dados, primeiro individual, o prontuário do paciente, mas também armazenado em grandes bancos de dados. Por quê? Porque os PRONs servem para mediar a interação terapeuta-paciente, a interação terapeuta-equipe cuidando desse paciente, mas também eles vão servir como dados macro para a gente entender a questão estado-população. E desse ponto de vista aqui mais macro, mais de gestão de saúde, vai entrar a abençoada da tal da saúde baseada em valor, na qual os PRONs servem como uma referência da qualidade dos serviços prestados por aquele grupo de terapeutas, aquelas equipes ou aquele fisioterapeuta individualmente. Então, os dados de desfecho centrado no relato do paciente, eles precisariam ser úteis não só para essa visão macro, gestão, mas também para a tomada de decisão individual. E nós, na pesquisa, o que a gente acredita? A gente acredita que PRON serve para a linha de base triagem, sustentação desse modelo de financiamento que vai ser baseado na qualidade final daquilo que a gente faz e não no número de atendimentos. Ele traz as perspectivas do paciente sobre o que é prioridade para ele no tratamento, melhora o encontro terapeuta-paciente sempre que a gente usa essas informações dos questionários para tomar decisão compartilhada e conversar com o paciente. Eles serviriam para monitorar progresso e para potencializar o autocuidado através do entendimento e também a adesão. O que de fato acontece? Porque esse é o mundo da pesquisa, é isso que a gente acha dos PRONs. Quando a gente vai para o mundo real, esse aqui é uma síntese crítica de 3 estudos que tinham estudos quali quantitativos. Eles recomendam o uso das PRONs, mas eles atestam a baixa qualidade, a falta de generalização e heterogeneidade dos estudos como algo que não permite a gente, ainda neste momento da história, fornecer uma compreensão abrangente sobre como essas medidas podem afetar, por exemplo, o curso do tratamento de uma dor oncológica, tá? Que esse é um estudo para dor oncológica. E outra coisa é esse estudo aqui, que fala o seguinte: como é que o clínico usa esses dados na tomada de decisão? Porque, a exemplo desse estudo, isso acontece em outros, há baixas correlações entre a percepção global de mudança do quadro clínico segundo o próprio paciente e o score dos questionários. E para alguns questionários, as mínimas mudanças detectáveis, que são os erros de medida, elas às vezes são maiores do que a mínima mudança clinicamente importante para o paciente. Então, você está fazendo inferências baseado na parte de resultado que é erro desses questionários. E nesse estudo, isso aconteceu, por exemplo, para o PSC, que a gente usa muito no ambulatório, né, o nosso questionário de catastrofização, e para a escala tampa de cinesiofobia. A medida de erro nesse estudo era maior do que a mínima clinicamente importante. Então, parece razoável considerar o uso obrigatório da PRON, mas, de fato, será que isso faz sentido para o clínico? Os clínicos estão conseguindo usar essas medidas? E aí a gente não tem quase nada para fisioterapia a respeito dessa avaliação.
Tem esse grande estudo feito com cirurgiões da AO, ortopedistas e bucomaxilos, e eles mostram que de quem usa as PRONs, 54% usa a PRON específica, 45% usa genérica. Aí você fala, massa, legal, o pessoal está usando e está usando inclusive as específicas. Mas, de fato, 8% apenas usam isso de forma regular, e o número de usuários é muito maior entre os especialistas. Os clínicos que não têm especialidade não usam quase PRON. 52% não usa de jeito nenhum, e aqui, aquilo que a gente já sabe, quem está envolvido em pesquisa acaba usando, tá? Nesse estudo, os cirurgiões que trabalhavam em hospitais privados ou públicos tinham metade da probabilidade de estar familiarizado com alguma PRON para uma doença específica do que os cirurgiões que trabalham em meio universitário. Ou seja, isso não está saindo de dentro do lugar aonde a pesquisa acontece, ou está saindo pouco, né? E aí, tem um outro estudo também com cirurgiões da AO, um estudo um pouco maior, em que 77% dos membros do estudo, dos participantes, usavam PRONs, e o maior número de usuários estava no continente norte-americano e na Europa. E entre os que não usavam, a maior parte deles estavam na América Latina e no Oriente. Né? Esqueci aqui o Middle East, no Oriente Médio, tá? Então, veja, na América Latina a gente já sabe que mesmo o médico cirurgião, que é de categoria assim, de formação alta, né, não está usando essas medidas. E aí, quais são as barreiras? A gente está falando de barreira e facilitador desde hoje cedo no nosso encontro, né? As PRONs são úteis, as pessoas acreditam que elas são úteis, mas uma fala muito comum entre os clínicos é que elas não substituem as medidas clínicas objetivas, do tipo força ADM, e não é esse o propósito das PRONs. Definitivamente não é para isso que elas servem. 46% dos participantes desse estudo de 2018 disseram que uma importante barreira para o uso é o fato de que os prontuários não servem para o registro. Quem trabalha no SER sabe disso. Felipe criou lá um formulário específico para ombro para incluir essas medidas, porque não tinha como registrar, tá? E lembrando, a nossa realidade de arco, uma ficha de 20 páginas, que a gente distribui a avaliação, isso não é realidade do clínico. Isso é um ambulatório de pesquisa, tá? 47% dos participantes disseram que o problema é quanto tempo leva para preencher os questionários. E vocês sabem, melhor do que eu, leva tempo. 60% disse que há falta de informação, conhecimento ou experiência. Então, não conhecem, não sabem quais são, como escolher, qual é a melhor, nem como aplicar. 70% tinham interesse e disseram que nunca tinham tido uma oportunidade clínica de usar, ou seja, não conhece o significado, porque todo encontro tem a possibilidade de você usar desfechos relatados pelo paciente. E 66% disseram que se as barreiras fossem superadas, eles usariam. Aqui, ainda em termos de facilitador e barreira, eu quis destacar esse trabalho, que é um estudo de revisão sistemática só de estudos qualitativos, a respeito do ponto de vista do profissional de saúde utilizando as PRONs. Eu quero que vocês vejam as falas que foram destacadas. Esse estudo reuniu 4 temas gerais de estudos quali de profissionais de saúde usando o PRON, tá? O primeiro tema era sobre coletar e incorporar os dados no uso prático. Então, as pessoas que participaram desse estudo relataram, por exemplo, como facilitador o fato da pessoa poder fazer o PRON antes da consulta. E esse estudo aqui de 2019, que não está nessa revisão porque é um estudo quantitativo, ele fala que os pacientes têm uma boa adesão a responder os PRONs antes da consulta, mas a gente está falando de Estados Unidos, a gente não está falando de Brasil. Então, não dá para saber se os nossos pacientes adeririam bem a esse tipo de coisa, tá? Deixa eu só voltar aqui.
Em termos de barreiras, vocês sabem do que nós estamos falando também, vocês aplicam isso. Confusão dos pacientes com as escalas, a dificuldade de entender uma escala numérica, uma escala visual é mais difícil ainda. Às vezes, as sequências de respostas, possibilidades de respostas são confusas para os pacientes. E, em termos de equipe, barreira como acesso ao computador, lentidão do sistema, esquecimento de senha. Vocês que usam o sistema IJA também sabem do que a gente está falando, né? E uma coisa que esse estudo não fala, essa revisão sistemática, é a respeito da alfabetização em saúde, ou do letramento em saúde. Mesmo num estudo norte-americano como esse, eles falam que a gente ainda não sabe como é que vai ser o uso de PRENs e PRONs em teleatendimentos, e isso eles estão falando para uma população que tem um razoável letramento em saúde. No Brasil, a gente sabe menos ainda disso. Ainda da revisão de estudos Quali, como as pessoas valorizam os dados de PRON é um problema, se for visto como eu não preciso disso para coletar o dado do meu paciente, que é uma forma dos clínicos dizerem por que que eles não usam a PRON, eles dizem, eu tenho a minha própria maneira de fazer essas perguntas, ou ainda, quando a equipe está entendendo que esse dado vai ser utilizado como indicador de qualidade do serviço. Então, as pessoas têm mais dificuldade para usar, se elas entendem que os dados da PRON serão usados como uma vigia da qualidade do serviço, tá? E como facilitador, tem gente achando o máximo, né? E eu achei incrível essa frase, porque ela falou assim, é como se fosse um raio-x psicológico do paciente. Então, a gente não tem como ver alguns aspectos psicossociais do paciente, mas quando a gente usa a PRON, isso vem para nós, mesmo quando a gente não é da área. Outra coisa é o sentido que os dados têm em termos de método. Então, alguns médicos acharam bom usar as PRONs porque tinha os gráficos, então eles conseguiam mostrar a evolução do paciente, eles conseguiam ver também o efeito do tratamento pelo gráfico, pela variação do score. Enquanto que de barreira foi citado que o paciente, quando ele entende um mecanismo de pontuação, ele pode manipular as respostas. E aí quem trabalha com saúde do trabalhador, qualquer coisa assim, né, pode ficar mais desconfiado a respeito do uso das PRONs. Porque o paciente consegue entender a sistemática de pontuação e acaba alterando a resposta. O último tema dessa revisão sistemática de estudos Qualis foi o uso dos dados para mudar o cuidado, que é aquilo que a gente falou, será que isso muda a nossa tomada de decisão? E tem gente que acha que sim e que é um facilitador, porque se você usar os questionários para melhorar a sua comunicação, isso ajuda a tomar decisões melhores e mais centradas nos pacientes, enquanto que, como barreira, eles relataram que alguns pacientes se sentem desconfortáveis ao preencher uma PRON, que eles se veem, assim, incomodados com as respostas, porque fica latente para eles aquilo que está dificultando a vida, aquilo que eles se sentem incapaz, impotente, com dificuldade, e isso pode ser um dificultador para o uso desses questionários. Tem muito estudo de uso de PRON com vários profissionais de saúde, principalmente médicos e enfermeiros. A maior parte dos trabalhos ainda está em centros clínicos especializados, como são esse estudo aqui. Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês, né? Veja como é a coisa do que a gente acha ideal para aquilo que é vida diária, prática clínica. Esse estudo agora de 2002, ele está mostrando a respeito do conhecimento e atitude de profissionais de saúde trabalhando num centro de câncer, usando o PRON, e ele mostra que menos de 28% desses profissionais usam PRON dentro desse local. Mas as escalas unidimensionais, que é a mais fácil, que é uma escala numérica de dor, por exemplo, 77% usa, ou seja, tem uma relação entre facilidade e uso clínico. E a gente precisa olhar para isso enquanto pesquisador. O gap, então, nesse momento, o nosso desequilíbrio dinâmico está muito na coisa da implementação, que é como usar isso na prática clínica.
E essa é uma revisão de 2012 já, ela é de enfermeiros em hospitais, de novo, a gente não tem isso para fisioterapia, a gente não tem isso no Brasil, sobre o efeito de estratégias de implementação. Estratégias tanto centradas nos profissionais de saúde como de organização. Esse estudo mostra, né, na revisão sistemática, que a taxa de resultado de implementação nos serviços, depois de um treinamento, depois de uma estratégia específica, variou de 9% a 49%, ou seja, mesmo com estratégias, metade da adesão, mesmo tendo estratégia, quando o resultado é bom. E aqui tem um estudo, inclusive, que não viu aderência ao uso das PRONs, mesmo depois de estratégia de implementação. A taxa de adesão varia também nesses estudos, ela variou de 24% a 80% entre os diferentes estudos, das pessoas passarem a usar a PRON depois da estratégia de implementação, e esses dados foram coletados em intervalos de tempo bem variáveis, e tem um estudo com follow-up de 6 anos, mostrando que permanece a implementação, mesmo depois de 6 anos em alguns desses serviços. E as estratégias foram variadas e elas não têm diferença em termos de efetividade. Se eu, por exemplo, incentivar só uma mudança organizacional, do tipo, troco ou melhoro o sistema de registro de documentação e incluo a PRON lá, para as pessoas passarem a usar. Ou não, faço isso, mas também faço um treinamento, mas também dou aula, também dou feedback. Isso aqui variou entre os estudos, a maior parte deles usa estratégias que tem mais de uma tentativa de melhorar a implementação, mas não há diferença no resultado de implementação se você fizer só uma ou fizer múltiplas estratégias de implementação ao mesmo tempo. E uma coisa aqui que é muito importante de dizer é que 2 dos RCTs dessa revisão, eles mostram que a adesão à avaliação de dor aumenta significativamente quando é dado feedback para o profissional que está tentando usar essa ferramenta. E, em geral, o que acontece? Você chega num lugar, você entra no esquema, né? Você é contratado lá no HC, vai trabalhar no HC, tem um treinamento, alguém te explica, alguém te fala, alguém observa você registrando dados no sistema, no prontuário, vendo o que você está medindo, o que você está avaliando? Não. Normalmente não tem isso. Né? Você é colocado, tem um número de atendimentos e tá lá, para você fazer aquilo que você sempre fez do jeito que você acha melhor. E mais, nós estamos treinando os nossos futuros profissionais de saúde para receber feedback, para entender como é que eles vão procurar a melhoria para aqueles pontos de avaliação. Essa é outra coisa importante da gente refletir a respeito do uso dessas estratégias de medida. E aí o que eu brinquei com o pessoal lá no evento foi, eu não saí da minha casa, dirigi 5 horas, né, de ida e de volta, para ir num congresso e não dizer aquilo que eu penso. Então, eu vou dizer o que eu penso a respeito desse negócio, tá? A gente tem muitos bons instrumentos com qualidade de avaliação de dor, com propriedade clinimétrica, e a gente ainda pode criar outros. Essa é uma coisa interessante da gente considerar, porque talvez a gente precise criar algumas coisas diferentes para ter uma maior adesão, maior uso clínico. Os clínicos têm feito o que pode, né, para usar esses instrumentos de medida, certo? E eles deveriam estar participando da concepção. A gente acabou de criar a medida lá de medo de movimento do Valtinho, a gente está usando entre nós. Por que isso não está aberto para mais gente opinar? Em termos de utilidade, facilidade, entendimento do paciente, a gente não abriu isso. Eu não abri isso, né? Mas a gente poderia ter aberto. Então, essa é uma coisa para a gente refletir a respeito da concepção. Da mesma forma que hoje tinha um paciente discutindo um projeto de pesquisa com a gente, por que não tem um clínico vendo essas coisas com a gente na hora que a gente está pensando em estratégias de avaliação?
A gente tem uma lacuna enorme de conhecimento a respeito do uso dos instrumentos de medida de dor, ou PROM, do jeito que vocês preferirem, na nossa realidade, Brasil. Enorme, um gap enorme. Não sabemos nada, para ser honesto. E aqui, a coisa mais importante de ser dita. Pacientes com condições dolorosas, de difícil controle, vão se beneficiar muito mais de um sistema de avaliação que é personalizado, aberto, reflexivo na comunicação, do que de medidas padronizadas. O que não significa que elas não possam coexistir, porque o que acontece hoje é que muito clínico diz uso, não uso, e não pensa em usar essas coisas de maneira simultânea ou coexistir essas avaliações dentro da sua prática clínica. E aí, do livro, quando termina lá o capítulo, ele faz algumas sugestões a respeito de como a gente poderia melhorar a coexistência da pesquisa e do usuário nessa coisa de pensar na inovação, como que a gente pode conseguir inovar, porque para nós implementar isso na prática clínica vai ser uma inovação. E aí ele diz o seguinte, ó, ajuste as ferramentas às fases. Ou seja, nós na pesquisa precisamos conhecer o COSME. O clínico precisa conhecer o COSME? Isso é ferramenta da pesquisa, não é ferramenta do clínico. Certo? Então, o que é de um, o que é de outro? Ajustar as ferramentas, tomar cuidado com os pontos cegos. A gente fica dentro do ambiente de pesquisa e não consegue produzir coisas do ponto de vista do uso clínico. Então, alimentar a pesquisa de instrumento e de estratégia de forma a livrar a gente na pesquisa desses pontos cegos, pensar em translação e implementação. Criar equilíbrio dinâmico, como? Estimulando, valorizando igualmente clínicos e pesquisadores. Não tem ninguém que domina mais esse cenário. A gente tem qualidades diferentes, mas a gente tem valores importantes de serem congregados. E isso aqui eu achei muito interessante, muito inteligente. A gente precisa gerenciar a transferência desse conhecimento para a prática clínica e não a tecnologia. Não precisa ser altamente tecnológico. Isso pode ser simples, pode ser uma ficha de papel, que depois vai para um Excel, ou que depois vai para o prontuário do paciente. Então, a gente está super preocupado em criar aplicativos, softwares, não sei o que, lá. Quantos de vocês, por exemplo, têm no celular de vocês baixado um goniômetro e usa? Às vezes não é a tecnologia que precisa. Às vezes é trazer para a pessoa que vai usar a importância de ter aquela informação. E disseminar uma mentalidade de sistema, que aí eu acho que tem muito o papel das associações, do CREFITO, do COFITO, né? Estimular o questionamento, por que é que nós estamos tomando essas escolhas? A gente vai ser agora tragado para esse negócio da saúde baseada em valor, e o que a gente vai escolher como medida de efetividade clínica para as diferentes clínicas e as diferentes realidades do país? Quem tem que gerenciar essa discussão é um COFITO, é um CREFITO. Por que a gente está tomando essas escolhas? Como é que a fisioterapia vai atender a esse modelo de financiamento da saúde? E identificar e treinar os defensores dos projetos de inovação, para transpor essa divisão entre clínica e consultório. Então, quando a gente tem lá um influenciador, feito o Rodrigão, que é um assíduo defensor de PRONs, essa pessoa, que ao mesmo tempo tem conhecimento de pesquisa e clínico, ele é uma figura importante nessa transferência. E aí a discussão começou e todo mundo pôde falar o que pensa, o que acha, que foi muito, muito bacana. E aí os meninos abriram a palavra e deixaram as pessoas falarem bastante. Eu queria apresentar para vocês um novo instrumento de medida, né? É a escala de desespero de Flork. Vocês podem ficar aí à vontade para utilizar.
ela tem propriedades clinimétricas comprovadas, medidas, certificadas, tá? E é fácil de usar na clínica, as pessoas reconhecem. Você vê que vocês todos estão dando risada agora, já curtiram a escala. Então, vai ter um uso clínico super importante para medir o desfecho de desespero. E foi isso que eu apresentei lá no Simpen.